5, 4, 3, 2, 1. Estamos iniciando mais um bate-papo. Eis-me aqui. Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os amados ouvintes da Rádio Web Eis-me aqui. Estamos iniciando mais um bate-papo Eis-me aqui. Glória a Deus. E hoje temos a honra de receber aqui em nossos estúdios o nosso querido e amado pastor Josemi Barreto. Glória a Deus. Seja bem-vindo, meu querido pastor e pai espiritual. Fique à vontade nesta manhã gloriosa. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nossa primeira pergunta, nós vamos aí iniciar o nosso bate-papo com o nosso querido e amado pastor Josemi Barreto, este homem de Deus que foi meu reitor, né, quando eu fazia o seminário, também foi o homem que me desceu as águas, né, onde eu aprendi a dar os primeiros passos, né, e ser pastoreado por um pastor, foi com o pastor Josemi Barreto. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meu amado pastor Josemi Barreto, desde já agradeço por sua presença para esse bate-papo e fique à vontade, sinta-se em casa. Pastor, há quanto tempo o senhor serve ao nosso Senhor Jesus Cristo e como aconteceu a sua decisão por Jesus Cristo? Eu me converti ao Senhor, eu tinha 13 anos, então eu estou com 65, já vai completando aí 52 anos que eu sirvo ao Senhor. E eu me converti assim, eu era muito católico, né? E um amigo aqui do bairro, em Casa Amarela, se converteu e começou evangelizando a turminha que a gente tinha, assim, de uns 8 a 10 meninos. E eu comecei a querer interferir para que os meninos não fossem enganados por ele. Mas aí um dia, nós fomos lá para a casa dele, ouvir umas músicas, e lá aquelas músicas bonitas, né, antigas, houve uma que me falou muito ao coração, e eu, então, pedi licença, vim para casa, porque eu estava com vergonha de estar sendo contra aquilo que eu não conhecia, porque enquanto o cantor cantava o meu sofrer, meu triste penar, só meu Jesus sabe, uma voz falava na minha consciência. Se eu não conhecia a fruta, como poderia dizer que ela era doce ou azeda? Se eu não comia a comida, como é que eu posso dizer que ela estava salgada ou insossa? E como eu falava contra o evangelho se eu não conhecia? Aí eu fui para casa, procurei o Novo Testamento que eu tinha ali e resolvi então ir para a igreja com ele. E fui na Igreja Batista, a segunda Igreja Batista Casa Amarela, Nossa Isabel. Primeiro culto, depois eu fui ao segundo. No terceiro domingo eu me decidi. Eu já tinha assim um desejo e quando houve o apelo, eu fui lá na frente, me entreguei a Jesus e desde até hoje, entendeu? Glória a Deus, né? Que bênção, né, pastor Josemi? Né? Quando a gente verdadeiramente é atraído, né, pelo Senhor, o Senhor nos chama de uma forma, né, que nós não conseguimos resistir, né? Aí através de uma canção, né, o amado tomou a sua decisão para Cristo e muito bonita a sua decisão, né? E meditando, foi buscar conhecimento na palavra. Se queremos resposta das coisas de Deus, temos de ir para a palavra. O senhor foi buscar o Novo Testamento aí, que maravilha, né? E Deus falou forte ao seu coração e com o terceiro culto o senhor entrega a sua vida para o Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela sua convenção. Meu querido e amado pastor Josemi, qual foi a maior experiência que o senhor teve em sua vida com Deus? Minha maior experiência que eu tive duas experiências. Eu era adolescente e um dia eu adoeci, fui socorrido
E lá no hospital eu passei uns 2 dias. E ali eu tive uma experiência que eu fui transladado. Uma coisa assim que muita gente não acredita, sei lá. Eu vi meu corpo deitado na cama do hospital enquanto eu saía e era acompanhado por um ser, não vi o rosto da pessoa, não vi, eu sabia que era uma pessoa que estava ao meu lado. Eu via o seu corpo assim, mas não chegava a ver o seu rosto. E nós íamos andando por um lugar muito bonito. Eu era como uma formiguinha ali no meio daquelas árvores enormes. Atravessamos uma ponte feita como se fosse uma árvore que tivesse caído, mas eu era bem pequenininho, feito uma formiga. E lá embaixo eu vi passava um rio de uma água tão límpida, tão cristalina, que ela reluzia luz de tão cristalina que ela era. E eu podia ver que ele era profundo, mas eu conseguia chegar no fundo e ver uns seixinhos bem limpos, aquelas pedrinhas bem limpas, bem branquinhas, aquela coisa bonita. E aquela pessoa ia falando comigo que eu precisava mudar, que eu era muito radical, muito agressivo, né? Muito metido a santarrão, não suportava as falhas de ninguém. E aí aquela pessoa ia me dizendo que eu precisava mudar, que eu só ia ganhar as pessoas se eu amasse. E o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E eu precisava viver isso. E eu tive essa experiência umas 3 ou 4 vezes, até que na quarta-feira, de 5 horas da tarde, eu tive a última experiência, aquela pessoa disse a mim, você hoje vai para casa. E aí eu me tornei, estava no leito, e aí chamei a enfermeira e pedi para tirar o soro, eu queria tomar banho, eu queria comer, eu estava bem. E aí o médico veio, me examinou, tudo isso, liberou primeiro uma doença, uma dieta líquida, mas eu não cheguei nem a comer a pastosa que eu vim embora para casa. A segunda experiência foi já casado, há 40 anos atrás, vai ser feito, aconteceu. Eu fui internado com uma úlcera perfurada no estômago, no Agamenon Magalhães. E quando eu saí dessa cirurgia, eu morri, porque segundo o rapaz que estava ao meu lado da cama, disse que me botaram lá, e eu estava muito branco, não tinha sangue nenhum. Depois eu me mexi e fiquei todo, né, roscado, quer dizer, estava sem uma depressão respiratória. Mas nesse momento, eu estava chegando à praia celestial. Saí de dentro de um mar lindo e dei de cara com um jardim lindo de flores, de gramado, de árvore, a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Mas quando eu ia entrar para andar por aquele jardim, uma voz me chamou dentro da água e eu voltei. Foi quando eu tornei, acordei e eu tinha ressurgido novamente. Essa foi a minha experiência. Deus os abençoe. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que experiência, né? Experiência ímpar, né? Deus tem seus mistérios. Deus tem sua forma de trabalhar com cada um de nós. Eita Deus. Muito lindo essa experiência, essas duas experiências que o amado teve com o nosso Criador, o nosso Senhor e Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meu nobre pastor e amigo, como aconteceu o chamado de Deus para o ministério pastoral? E como você se sentiu vendo Deus trazendo para a sua vida esse chamado tão honroso que é, né, o de ser o pastor de ovelha? Louvado seja o nome do Senhor. E tenho certeza que esse chamado mudou a sua vida. O que mudou também na sua vida depois que você abraçou esse ministério pastoral? O meu chamado vem desde a Igreja Católica, porque eu tinha muita vontade e sonhava ser padre. Eu queria ser um santo homem de Deus.
Eu achava que tinha padre que era santo, era uma pessoa cheia de virtude, e eu queria ser assim. Mas aí foi lendo o Novo Testamento que eu me converti. Então, aquele desejo de ser padre, né, me tornou o desejo de servir ao Senhor. Com 14 anos eu comecei a pregar em cultos na rua. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui pregar foi num lugar aqui chamado Campo do Universo, aqui em Nossa Isabel. E ali eu preguei no textuário da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu preguei ali. Mais adiante nós fomos para outra localidade, isso era os adolescentes, a nossa união de adolescentes, no domingo. Então nós fomos para outro lugar. E lá naquele outro lugar me deram a oportunidade para pregar novamente. E aí eu preguei no texto que diz assim de Tiago: cheguemos a ele se chegar a nós, rejeitemo-nos e ele o rejeitará. E ali eu preguei também novamente. E dali por diante eu comecei a pregar na praça de Casa Amarela, nos cantos, para onde eu ia. Eu comecei a pregar, ser pregador. E depois então eu comecei a orar e pedir a Deus, porque a minha família não aceitava essa história de eu ser crente, ainda mais. Né? Minha mãe queria que eu fosse médico, e aí eu deixar de fazer o que minha mãe queria para estudar no seminário, tudo isso era problemático. Mas depois que eu servi o exército, em 1980 eu disse à minha mãe que eu ia estudar no Seminário Batista do Norte, porque o Senhor me mandou para lá. Certo dia eu estava orando com as irmãs e o Senhor tomou uma irmã em profecia e me perguntou: tu tens dúvida que eu te mandei para aquele lugar? Te mandei para ali porque eu quero te ensinar. Não te mistures nem te separe. Eu era de uma igreja onde era o berço da renovação espiritual e agora estudar num seminário tradicional, no Seminário Batista do Norte do Brasil, né, na Rua do Padre Inglês. Nos primeiros dias foi um choque, porque era até um pouco diferente. Né? Mas aí eu vi que lá dentro tinha muita gente crente, temente a Deus, pessoas de oração. Várias vezes eu cheguei na sala de oração, que lá tem uma sala de oração e tinha uma sala de oração menor. Encontrei colegas com a face no chão, chorando e orando ao Senhor. E lá no seminário eu aprendi mais e mais a ser batista, mais e mais a ser cristão, aprendi a respeitar o meu diferente, como batista que sou. E assim eu terminei meu curso, com muita dificuldade, porque eu tive alguns problemas de saúde e tal, mas em 89 eu terminei o curso. Em 90 eu fui ordenado pastor para a Igreja Batista de Paratibe na época. Depois foi que, como pastor e presidente, eu fui fazer o estatuto, que ela não tinha estatuto. E aí nós colocamos Igreja Batista Missionária, em homenagem à convenção que era Batista Missionária do Nordeste na época. E então nós colocamos Igreja Batista Missionária em Paratibe. Glória a Deus, que bênção, que maravilha, né? Glória a Deus, chamado de Deus na vida do nosso pastor. Eu fico emocionado quando estou fazendo bate-papo e chego a ter esse conhecimento, né, do trabalhar de Deus na vida de tantos homens e mulheres de Deus, né? Deus é maravilhoso e eu fico muito feliz, sou muito grato a Deus todos os dias, pastor Josemir, por sua vida, porque o Senhor me ensinou os primeiros passos, né, a manusear a Bíblia e tudo mais, né? E Deus teve pressa em trabalhar na minha vida, porque com 3 meses, o Senhor, junto com o pastor Antônio Martins, me desceu as águas com 3 meses. Né? Logo depois já estava sendo auxiliar do irmão Vivelino, como um professor de escola dominical, e aí foi o chamado de Deus na minha vida também. E eu devo muito ao amado pastor,
né, que tanto me orientou, e principalmente nos cultos doutrinários e hinos do cantor cristão, tanto o senhor como pastor Antônio Martins, saudosa memória, também 2 homens de Deus, 2 pais espiritual, abençoado, que foi presente de Deus na minha vida. E eu agradeço ao senhor, pastor Josemir. A minha quarta pergunta, pastor Josemir Barreto: qual foi o maior desafio que o amado enfrentou no início do ministério que que o senhor exerce, né? Sabemos que é um chamado de grande responsabilidade, né? Ministrar a palavra de Deus, como também cuidar do seu rebanho. E me fale, qual foi uma das maiores experiências aí que marcou a sua vida, o maior desafio enfrentado nesse ministério pastoral? Porque sabemos que todos os dias temos desafios, né, diante de nós para enfrentar, mas tem aquele que nos marca profundamente. E eu queria que o senhor se expressasse aí qual foi, né, o seu maior desafio que enfrentou no início do seu ministério. O maior desafio que eu enfrentei no início do ministério foi conquistar a confiança das pessoas que não acreditavam que eu seria capaz. Quando eu cheguei na igreja em Paratibe, a igreja tinha 4 grupos. O grupo que me aceitava, que me queria. Mas havia um grupo que tinha dúvida. Eu era muito novo, inexperiente, não ia ter condições de ir administrar a igreja. O terceiro grupo era o grupo que não me queria porque eles que eu era muito exigente, muito radical e as pessoas não iam suportar. O quarto grupo era o grupo que tinha rejeição, porque disse que a minha esposa era muito vaidosa, ia influenciar as irmãs, né? Naquela época o uso e costume era muito fechado em Paratibe e achava que Risonete ia influenciá-las. Mas aí o grupo que achou que eu não tinha competência, depois de 6 meses, quase 1 ano, eles vieram à frente, o líder me pediu perdão e realmente pediu para que a igreja continuasse comigo. E a igreja então propôs me pedir a consagração, né, ao ministério. No dia 22 de setembro de 1990, então, a Ordem dos Pastores Batista Nacional, secção de Pernambuco, se reuniu e fez meu concílio de consagração. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre na igreja, sempre vai ter essas diferenças, né? Sempre tem esses grupinhos, esses partidarismos, né? E nós temos que confiar em Deus e olhar para Deus mesmo, chamado, porque Deus é que vai, com certeza, né, capacitar a cada dia e vai mostrando a cada um, né, a cada grupo, se assim houver, né, os grupos, para que assim, né, a obra de Deus seja realizada e a vontade de Deus é que vai prevalecer. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão e amigo pastor Josemir, qual a sua origem familiar e qual a sua cidade natal? Nos fala um pouco da história desse homem de Deus. Eu sou natural da cidade do Rio Tinto, na Paraíba. Nasci lá e fiquei lá até os 5 anos. Quando eu completei 5 anos, minha mãe já estava morando aqui no Recife e eu vim para cá. Aqui eu cresci, aqui eu estudei, e aqui eu me formei, aqui eu casei e aqui vivo até hoje. Venho de uma família católica, apostólica romana, e tenho vivido, que aos 13 anos me converti ao Evangelho, e foi um choque para minha família, principalmente para minha mãe, que ela nunca aceitou isso, mas eu
amava a minha família, mas amo mais, muito mais o meu Senhor. E eu disse a ela isso, que a amava muito, mas amava mais a Jesus e por ele eu deixaria tudo. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador. E essa é uma grande verdade, né? A Bíblia diz que nós devemos deixar pai, mãe, marido, filho, esposa, por amor ao Senhor, né? Glória a Deus. Isso não quer dizer que nós vamos abandonar a nossa família, vamos deixar de amar, né, pastor Josemir? Mas que o Senhor seja a primazia na nossa vida e que nós possamos assim glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória seja dado ao nome do Senhor. Meu amado pastor Josemir, foi através da sua vida e do pastor Antônio Martins, em saudosa memória, que aprendi sobre a importância que devemos dar na meditação da palavra e o quanto é importante participar do culto doutrinário, culto de doutrina, né, e culto de EBD, que algumas igrejas já hoje não existe mais. Eu vejo igreja, tenho passado em igreja que já não existe mais o culto de doutrina e o culto de EBD, né? E como o amado pastor tem visto esses dois cultos importantes na vida da igreja hoje, que são poucas igrejas que permanecem nesse fundamento dos apóstolos, né? Hoje são poucas igrejas que permanecem firmes no culto de doutrina. O que o amado pastor tem a falar a esse respeito? Sexta pergunta, sobre a questão do culto e doutrina e escola dominical. Uma igreja que não tem uma escola bíblica forte, ela é uma igreja fraca. A Bíblia nos diz em Atos que a igreja do início, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, para uma igreja ser forte, ela precisa ter uma escola bíblica dominical forte, porque os membros precisam estudar a Bíblia, não é? Sem estudo da Bíblia, a nossa vida não cresce, nós não temos fortaleza. E oração. Sem oração, a gente também não tem vitória. A oração é o momento em que eu falo com o Eterno, eu conto a Ele a minha necessidade, eu peço pelos outros, né? E na leitura e estudo da Bíblia, Ele fala comigo. É certo que Ele pode falar de várias maneiras, mas é na leitura da palavra. Como disse o nosso saudoso imperador Dom Pedro II, ele diz assim: eu amo a minha Bíblia, eu leio a minha Bíblia, e quanto mais a leio, mais a amo. Então, aquele que lê a Bíblia, entende, o Espírito Santo vai revelar, que é o Espírito Santo que nos instrui. Jesus disse: o Espírito Santo instruirá, ensinará, conduzirá, dirigirá. Então ele é tudo da nossa vida. Hoje nós temos visto aí muitas e muitas histórias contra a Bíblia, que a Bíblia quem fez foi Constantino, que a Bíblia quem fez foi fulano, foi ciclano. Tudo isso é para ver se enfraquece a fé na palavra, mas não tem como, né? A palavra, ela permanece, como diz, para sempre. Passa os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, o crente na Bíblia, o crente em Jesus Cristo, ele tem que estudar e ler a Bíblia todo dia. Ele pode até pegar várias versões, ele sabe ler grego, hebraico, latim, ele pode pegar a Bíblia em várias versões, atualizada, corrigida, nova e tudo, mas o importante é que na hora da leitura, em oração, o Espírito Santo vai trazer a revelação da palavra. Então, culto de doutrina, que deve ser um culto de doutrina, não mensagens de ajuda. Culto de doutrina, estudar a palavra, a doutrina. Qual é a doutrina da Igreja Batista? Essa aqui. Então você vai estudar. Quando eu cheguei em Paratibe, em 1990, eu falei para os irmãos que a gente ia estudar o credo, a nossa confissão de fé.
Porque o credo não é reza da Igreja Católica, é a confissão de fé da Igreja Cristã. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, Deus de Deus, que nasceu pelo Espírito Santo na Virgem Maria, sofreu e padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi morto, sepultado, desceu à região dos mortos, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e onde intercede por nós, e onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã ou Católica, que é a Igreja Universal. Creio na remissão da carne, no perdão dos pecados, na ressurreição, na vida eterna. Então, essa é a nossa declaração de fé. Então eu peguei cada um desses pontos, fui estudar sobre Deus, quem era Deus, os atributos de Deus e tal, depois sobre Jesus Cristo, quem era Jesus, o homem, Jesus, o Cristo, que é o Messias, é o Redentor, depois o Espírito Santo, os dons, os frutos do Espírito. Aí fui estudando sobre a igreja, como Jesus organizou, quem é a igreja, o que é a igreja. Igreja não é prédio. Igreja é pessoas, são as pessoas, aqueles salvos em Cristo Jesus. A Igreja Universal é a soma de todos os salvos em Jesus em todo o tempo. E é também a soma de todos aqueles que se diz igreja. Entendeu? Então, tudo isso eu ensinei. E durante 30 anos que eu passei em Paratibe, eu tentei fazer da Igreja de Paratibe uma agência de transformação, fazer do pessoal lá que realmente fosse cristão verdadeiro. Glória a Deus, pastor Josemir. E eu acompanhei exatamente, né, um pouco o seu ministério, né, que eu fiz parte como ovelha sua, e realmente, né, o senhor trazia uma doutrina, como torna a dizer, aprendi muito, né, dar os primeiros passos através dos seus ensinamentos doutrinários, né? Mesmo eu congregando ali, na congregação que estava o pastor Antônio, em Arthur Lundri 1, à frente, né? Mas tinha quinta-feira que o senhor ia lá, né? Também trazer uma palavra para nós, e nós aprendemos muito, graças a Deus. É isso, irmão. Doutrina, precisamos estar sempre no culto de doutrina, né? E escola bíblica, né? Como eu aprendi que a escola bíblica é a maior faculdade do mundo, a maior faculdade teológica, né? A escola bíblica, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Meu amado pastor, qual foi a maior dificuldade que o senhor enfrentou durante o tempo da pandemia? Essa pergunta sempre eu faço, todo bate-papo, né, que nós estamos aí há 3 anos já de rádio fazendo, sempre eu faço essa pergunta, ela não fica de fora, né, porque aprendemos com essa experiência, né, que as dificuldades que os irmãos passaram, né? Então, meu querido pastor, qual foi a maior dificuldade que o senhor enfrentou durante o tempo de pandemia, né? E fala aí qual foi a dificuldade, porque aprendemos com essas dificuldades. Na época da pandemia, eu já não estava mais pastoreando Paratibe, porque eu já tinha deixado a igreja, né? E não estava mais pastoreando. Quem estava pastoreando já era pastor Saulo, que com muita graça e maestria conseguiu, né, com os irmãos fazer o culto online, e foi uma bênção. Louvado seja o Eterno pela vida deste varão valoroso, que o Espírito Santo possa conduzi-lo cada vez mais. Então, eu não tive problema na pandemia como pastor, porque eu estava morando com minha irmã aí na Paraíba, então não tive problema, certo? De enfrentar como pastor a pandemia. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? A Ele que está no controle da nossa vida. Pastor Josemir, a Bíblia afirma que iríamos enfrentar tempo difícil e trabalhoso. Como o amado pastor tem visto a Igreja do Senhor nesses últimos dias tão difícil
que estamos vivendo. Já estamos vivendo o tempo difícil ao qual o apóstolo Paulo nos relata? Nós estamos caminhando para enfrentar os tempos difíceis, os dias trabalhosos. Embora nós já estamos enfrentando algumas coisas aqui. E a igreja, ela tem olhado muito para os lados, não é? E querendo imitar muitas vezes as coisas do mundo, não é? Hoje é um modernismo muito grande que tem entrado na igreja. E isso é um perigo muito grande, porque as pessoas estão perdendo a sua fé. Elas estão caindo em laço do inimigo. E hoje é interessante que tem essas igrejas aí que pintam a parede de preto, lá vai não sei para quê, para dar, para refletir melhor o jogo de luzes. Então é como se a igreja fosse um teatro, um cinema. A igreja não é isso. Eu sei que essa modernidade se tira o púlpito. Não, Deus não está interessado em um púlpito de madeira. O púlpito tem sua finalidade, tem seu simbolismo. Não é à toa que ele está ali. Aquela mesa que tradicionalmente as igrejas contêm ali, aquilo ali não é simplesmente um tradicionalismo. Aquilo ali tem uma mensagem. O púlpito simboliza a eficácia e o poder da proclamação, da pregação. A mesa, ela simboliza a comunhão. É tanto que algumas igrejas, e lá no seminário onde eu estudei, na mesa, lá na sala de prática, tinha uma mesa, e naquela mesa tinha escrito lá, em memória de mim. Né? Ali está falando acerca que o Cordeiro foi sacrificado e ressuscitou, e é a mensagem que nós pregamos quando falamos da cruz, não da cruz em si, mas da mensagem que ela provoca. Foi na cruz que o Cordeiro foi imolado para a remissão dos nossos pecados. Mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Então a igreja hoje ela está passando por esse viés. É interessante que ela vai se contaminando, sem querer, vai perdendo o seu brilho. A igreja passa, não é um culto de adoração, muitas vezes é mais um show, onde o centro é a pessoa, como eu agradar as pessoas. Quando eu vou para o culto, no templo, eu vou como agradar o Senhor, como agradar o Eterno. Eu vou adorá-lo, eu vou buscá-lo, porque eu amo. Não porque eu quero dele um benefício, uma bênção. Eu vou buscá-lo porque eu amo. E o meu amor por ele é gratidão. Como disse o salmista no Salmo 18. Eu te amo, Senhor. Ele é a minha rocha, minha fortaleza, meu socorro bem presente, meu castelo forte, meu escudo, meu amigo, meu pai, meu refúgio, minha segurança. Sem ele eu não sou nada. Sem ele eu não existo. Então, essa é a diferença da igreja. Ela está caminhando, não é? Mas isso é tradicionalismo. Outro dia um colega disse, Deus não está preocupado com a forma de púlpito. Não, Deus não está preocupado. Porque ele usa você na mata, usa você em qualquer lugar. Mas aquele móvel ali, ele chama uma atenção para a proclamação da verdade das boas novas. Cristo morreu na cruz para nos salvar e ressuscitou para nos justificar. Prova do grande amor do Eterno, do Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Isso é grande verdade, meu pastor. Grandes verdades. Nós precisamos voltar a ser sinceros na nossa adoração, Senhor. Agora, no culto do Doutrina, agora terça-feira passada, nós estávamos falando sobre isso. De sermos verdadeiros, porque o Senhor procura os verdadeiros adoradores, né? E que adora o Pai em espírito e em verdade, ser verdadeiro. Amém? Que não haja nenhuma mentira, nem haja... tem que pregar a verdade. Me lembro do meu primeiro sermão que eu preguei, né? Aliás, o segundo,
conhecereis a verdade vos libertará, né? A verdade vai nos libertar, meu irmão. Você que nos ouve, a verdade vai nos libertar. E essa verdade é Jesus. Ele diz, sua palavra lá em João, né? É dizer que ele é caminho, é verdade e a vida. Amém? Glória seja dado o nome do Senhor. Aleluia. Meu pastor, glória a Deus. Como o senhor tem enxergado os obreiros hoje? Eles continuam empenhados e levando a sério a vida cristã? E hoje temos visto que muitos irmãos já não são tão empenhados no ID do Senhor Jesus, né? Que é a missão principal da igreja, evangelizar os sedentos que estão perdidos, né? Como o senhor tem enxergado hoje os nossos obreiros? Os obreiros hoje, os chamados pastores, evangelistas, apóstolos, muitos estão muito preocupados com os títulos. Muitos estão preocupados em ter números, porque tendo número ele tem retorno financeiro. Muitos estão preocupados com a ovelha gorda, saudável, que ele tem a carne, o leite, a lã, mas estão esquecendo da fraca, da doente, aquela que ele tem que carregar nos ombros. Há uma diferença muito grande entre ser pastor e ser evangelista e ser um apóstolo, que nós chamamos hoje de missionário, não é? Porque o apóstolo é o emissário. O missionário é o missário, é alguém que tem uma missão. Todos nós somos missionários porque todos nós temos uma missão. Seja apacentar o rebanho, cuidar dele, alimentá-lo, né? Ensiná-lo, formar caráter. Seja pregar nas grandes cruzadas, seja preparar os estudos, o profeta que prepara a revelação bíblica, prepara os estudos para levar para a igreja. Cada um tem um dom. Paulo diz que ele mesmo deu às pessoas dons. Um para apóstolo, o apóstolo que é o emissário, né? É o missionário, é aquele que vai desbravar as terras que ainda não têm o evangelho. Hoje nós chamamos de missionário, mas na época Jesus chamou apóstolo, aqueles que tinham a missão de levar a mensagem das boas novas em todos os lugares. O outro é o profeta. Não é simplesmente o vidente que traz revelações do que vai acontecer no futuro, mas é aquele que extrai pelo Espírito Santo a revelação bíblica e traz para a igreja. Nem todos têm esse dom, mas tem uns que têm esse dom. E prepara um estudo e escreve para nós um livro que traz tanta lição, tanta revelação. Nem todos têm essa capacidade. Tem o evangelista, é aquele que ele prega pouco, mas as multidões se rendem quando ouvem ele pregar. Ele ganha muitas almas porque ele tem o dom da evangelização. E há o pastor e doutor, o mestre, o professor, né? Que é aquela pessoa que ele forma caráter, ele apacenta, ele cuida, ele zela, ele alimenta, ele busca, ele vai atrás da perdida. Ele deixa, como Jesus disse, 99 segura no curral e vai atrás de uma que se perdeu no mundo. E quando ele encontra, ele não vem puxando ela pelo chifre ou por uma corda no pescoço, ele põe ela no ombro e carrega até de volta ao redil. Então está faltando isso nas igrejas, pastor que cuide do rebanho, que ame, que zele. Esse é que eu vejo. Glória a Deus, meu nobre pastor, que bênção, né? Precisamos realmente, eu tenho orado a Deus todos os dias, é a minha oração, Senhor, dá-me graça, capacidade para conduzir o teu povo, conduzir o teu rebanho, que eu possa cuidar dignamente das ovelhas. E tenho pedido a Deus sempre, Deus, não me dê um rebanho grande que eu não venha conhecer
as minhas ovelhas. Prefiro ter um pouco, né? Cuidar de um pequeno rebanho, mas que eu conheça todas as ovelhas e que eu possa ser amigos, que eu possa me doar para eles. Esse é que eu tenho pedido a Deus, né? Pedido a Ele que me conduza em nome do Senhor Jesus. Mas, meu querido pastor Josemir, nos fale um pouco sobre a história do projeto social ABA, que o Amado faz parte. O projeto ABA, ele é um projeto que nasceu no coração de uma diaconisa da Igreja Batista Memorial Belém, ali na Encruzilhada, a diaconisa Cirleide. E ela então convocou algumas pessoas na época da igreja para fazer esse trabalho de distribuição de sopa, de comida e de assistência às pessoas que moravam na rua. E o trabalho já tem em torno, acho que de 3 anos, 4 anos. Eu estou aí, acho que 2 anos ou 3 já. 2 anos, eu acho, ou 3, que eu estou participando. E é uma bênção, porque o trabalho tem a finalidade de assistir as pessoas que moram na rua ou em comunidades carentes que precisam de alimento. A gente está planejando agora ver a possibilidade de ver como fazer alguns cursos práticos, arranjar alguém que possa nos ajudar nisso, para que a gente não somente dê o alimento, mas dê condições das pessoas então elas começarem a produzir, né? Alguma coisa para se manter. Que esta é a finalidade, não somente dar o peixe e o pão, mas ensiná-los a pescar e a fazer o pão e plantar o trigo, a cevada para fazer o pão. Então o projeto tem essa finalidade. Nós temos distribuído nas ruas roupa, agasalho. Essa semana eu já comprei aqui alguns cobertores que vamos levar à rua para distribuir aos moradores de rua que ficam ali deitados em um papelão, coberto com outro. Quando as pessoas estão dentro da sua casa, né? O frio está lá na rua, principalmente no Recife Antigo. E dói o coração você passar pelas ruas e ver uma pessoa deitada no chão, em cima de um papelão ou no chão limpo, né? Por várias razões. Às vezes é um dependente químico, às vezes não é. É só alguém que perdeu toda uma família, que não foi preparado para enfrentar a vida. Às vezes tem um pouquinho de distúrbio mental e a família não quer, então joga na rua. Às vezes é alguém que está preso pela rebeldia, um filho que se afasta de casa porque não quer obedecer ao pai e à mãe, aí vai viver com um filho pródigo na rua sofrendo. Mas o nosso papel não é julgá-los, mas sim acolhê-lo e dar cobertura. Esse é o projeto ABA. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho orado, né, pelo projeto ABA e tenho dado a minha parte de contribuição, não só de oração, mas quando eu tenho condição financeira também, né, eu estarei, pode contar comigo, né, que nós estamos prontos para ajudar em nome do Senhor Jesus. E aqui na rádio sempre divulgando, qualquer campanha que tiver, fale conosco, nós vamos estar aqui conversando com os pastores, com os irmãos, para que possa assim entregar seus donativos, fazer suas doações em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Um trabalho muito bonito e sempre tem se convertido vidas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? O pastor tem sempre mostrado para nós e nós ficamos alegres com isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Chegamos ao final de mais um bate-papo, eis-me aqui, e queremos agradecer a sua presença, meu querido amigo e irmão, pastor Josemir, e sou muito grato mesmo, o senhor sabe disso, a Deus por sua vida, e sou grato por todos os seus ensinamentos, né, doutrinário que recebi.
do amado e do pastor Antônio Martins. Isso eu não canso de falar, de apresentar diante de Deus. Fique à vontade para suas considerações finais e desde já, muito obrigado pela sua contribuição nesta rádio web Eis-me Aqui. Sempre o senhor está comigo nas vigílias, trazendo uma palavra, sempre no programa da igreja, nas quintas e sexta-feira, nas terças e quinta-feira, o senhor sempre trazendo uma saudação, uma palavra, louvando um hino, e eu louvo a Deus por sua vida. Fica à vontade, meu querido pastor, desde já, muito obrigado. Eu quero agradecer ao pastor Benício pela oportunidade de me manifestar acerca desses temas. Quero agradecer aos irmãos que estão nos ouvindo. Eu espero que vocês possam aprender alguma coisa com este servo mais do que inútil. E eu digo isso não por vaidade, mas por reconhecimento. O Senhor Jesus, ele disse que quando a gente fizer tudo, a gente é só um servo inútil, porque fez só o que devia ter feito. Como eu não consegui ainda fazer tudo, eu me considero um servo mais do que inútil, porque nem o que eu devia fazer eu tenho feito. Mas mesmo assim, na minha pequenez, na minha fraqueza, eu me torno forte, porque o Eterno, Todo-Poderoso, aquele que ele é forte. E quando a gente confia nele, a gente se torna forte. Ele diz na sua palavra, digo fraco, eu sou forte. E eu sempre digo para mim mesmo, eu sou forte, porque a minha fortaleza, a minha força, vem do Todo-Poderoso, do Altíssimo, que criou os céus e a terra, que criou a mim, e que por amor me resgatou da condenação do pecado, do poder do pecado, e por fim, eu serei resgatado da presença do pecado para viver eternamente com Ele. Que Ele nos abençoe, que cada pessoa que está escutando este áudio possa entregar sua vida nas mãos dEle, possa olhar sempre para Ele, possa buscá-lo em oração, em consagração e meditação da sua palavra. Conheça-se a si mesmo para que você possa conhecer também o Eterno. Glória a Deus, queridos e amados irmãos. Esse foi o nosso bate-papo com o pastor Josemi Barreto, né? Glória a Deus, que maravilha. Creio que teremos outro bate-papo com o nosso pastor Josemi. Nós estamos preparando aí, melhorando aqui a situação aqui, né, da cabine de aparelhagem, para que a gente possa assim estar fazendo aqui uma chamada, um bate-papo, tipo uma live, né? Para que nós possamos trabalhar temas aqui, né? Com alguns pastores. Sempre teremos 2 pastores convidados, né? E vamos tratar assim de algum tema, né? Louvado seja o nome do Senhor. Sou grato a Deus por todos os irmãos que estiveram conosco nesta manhã de sábado, né? Ouvindo este bate-papo aqui. Divulgue, né? Compartilhe, né? Vá lá no canal da rádio, né? Lá no YouTube, né? Rádio Web Eis-me Aqui. Se inscreva, compartilhe, dá lá fale o teu comentário, faz tua indicação para alguém e você estará contribuindo com a obra do Senhor. Amém? E não esqueça, o principal, ore por nós, ore pelo pastor Benício, ore por esse trabalho, essa rádio web que Deus tem colocado nas nossas mãos, desde que nós nos aposentamos, para assim mais trabalhar para o Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Josemi. Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. Um abraço a todos, fique com Deus e, se Deus permitir, nos encontramos no próximo sábado para mais um bate-papo Eis-me Aqui, mais um convidado para o louvor, para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.